Treinar a habilidade de corretor é bem mais fácil. O mais complexo é entender pessoas. Eu falo isso pros corretores. Cara, quando você está atendendo um cliente, você está conhecendo uma alma humana ali, você tem que se conectar do jeito certo, independente do que vai ser. Com 5 anos eu olhei para aquela mesa e disse, eu vou viver para que nunca falte na mesa dos meus filhos. Pão e educação. Quando você estiver atravessando o inferno, não pare. Eu fui muito injustiçado e prejudicado nos lugares que eu trabalhei. Penso que eu soube transmutá-la em força de trabalho, força de energia. Nós somos território sagrado. O outro não pode trazer a sujeira dele para dentro de nós. Meu trabalho é despertar consciência das pessoas para que elas façam escolhas melhores. Eu tô impactado e tô preparado para tomar porrada. Fala galera, beleza? Mais um episódio do podcast do AR, que ainda não tem nome oficializado. E hoje é uma data emblemática para nós. Dá uma olhada em quem a gente está recebendo. Chama de doutora? Pode ficar à vontade, Andréia. Andréa Vermont. Estamos entre amigos. Tudo bem? Seja muito demais, bem-vinda. Graças a Deus. Obrigado pelo convite. Diretamente de Uberlândia. Tô assim, emocionado de te receber, sabia? Ah, obrigado. Porque a gente sabe de toda a tua relevância na internet, de todo o seu trabalho e dedicação. E eu tô muito feliz, tô muito satisfeito. E que bom que a gente conseguiu trazer você aqui, porque eu, com a minha audiência, com todo o meu trabalho de internet, a gente está toda hora falando muito sobre saúde mental, sobre mentalidade. E o fato é que a gente está sempre falando das nossas experiências empíricas dentro do ramo, do que a gente vive, mas nunca, né, estamos fazendo isso hoje, trouxemos um profissional que manja de fato do assunto, vai falar com propriedade, né? E, então, assim, eu acho que você hoje vai ter oportunidade de aprender muita coisa. Imagina a doutora Andréa, que é super renomada e com aplicação direta ao nosso ramo de vendas, ramo de corretagem. Então eu acho que vai ser uma troca muito interessante. Eu te agradeço pelo convite. E eu que agradeço a sua disponibilidade e de ter vindo até Santos, né? Então assim, o corretor, de maneira geral, o profissional de vendas, é aquela jornada do herói, né? Eu costumo dizer que quando ele começa, ainda mais na nossa área, que é uma área assim, na época que eu comecei, já era marginalizada. Hoje, posso dizer que é 50%, mas, pô, o cara não deu certo em nada, virou corretor. Então, geralmente, quando o corretor ele começa, ele tá numa zona que eu chamo de fundo do poço. Uhum. Ele tá duro, quebrado, sem grana, sem perspectiva, com a autoestima baixa. Aí a família não apoia porque não é CLT, não é renda variável. E aí quando ele começa a dar certo, começa a virar, ele vai pro fundo do eu posso. Que aí ele deixa de cumprir fundamentos, ele se perde em não saber lidar com um ganho financeiro, ele começa a se acumular de tarefas que distrai, deixa de fazer o básico e assim vai. Então, eu considero que eu me tornei um corretor de sucesso. Eu sou um médio brutalmente consistente. E eu acho que eu dei bastante certo, porque eu sempre fui muito obcecado, obstinado. Então, talvez é começar nessa linha, né? Como é que a gente desenvolve essa ambição positiva de querer mudar de vida de fato, respeitar os processos, não queimar etapa, você também tem a tua história, que é uma história maravilhosa, de resiliência. Fala um pouco pra gente. Eu acho que tudo começa por aí, né? Você foi muito feliz na sua colocação, né? Então vamos pensar um pouco, sair um pouco ainda vamos jogar para o universal para depois trazer para o particular, né? A filosofia vai me dizer muito isso. Primeiro você joga para o universal, depois você traz para o particular, para a sua realidade. Você falou sobre querer vencer na vida, né? Isso deveria ser uma ambição natural de todos nós. Então, antes da pessoa ser corretor, ela deveria ser alguém que quer vencer na vida. Então, eu acho que isso, para mim, é primaz. Se tem uma coisa que isso sempre foi uma obsessão, no melhor sentido dessa palavra, minha, foi querer vencer na vida. Eu nunca desisti disso.
Eu sempre achei que existia uma melhor versão minha a ser alcançada. Então eu acho que a ideia começa por aí. As pessoas que nos ouvem, você já alcançou a sua melhor versão? Então ainda não é nem ser sobre ser corretor, mas é sobre olhar para suas vontades, olhar para sua ambição, que é diferente de ganância. Há uma diferença gigante entre ambição e ganância. Qual que é a diferença? A ambição ela não é ruim, a ambição é vontade de crescer, a ambição é vontade de ser maior, a ambição parte de um princípio bem resolvido. Eu quero chegar porque eu sei que isso é bom, eu sei que eu posso proporcionar coisas boas para outras pessoas, eu sei que eu posso viver melhor. A ganância ela parte de uma ferida. Eu quero ganhar mais, eu quero ter mais para provar para as pessoas que eu sou, que eu posso, que eu. Ah, a partir de uma ferida. Sim, a ganância parte de uma ferida. Uma coisa é você querer uma Ferrari por ambição. Não, eu quero melhorar de vida, eu quero ter outros carros, eu quero ampliando, eu quero chegar numa Ferrari, eu quero andar de helicóptero, eu quero ter um Patek Philippe, porque eu acho que eu mereço e é um lugar que eu quero alcançar, eu quero dar vida boa para meus filhos, eu quero. Isso é ambição, isso não é ruim. Agora, uma coisa é você falar, eu quero ter uma Ferrari porque isso vai fazer eu me sentir melhor, mais bonito, as pessoas vão me respeitar mais, eu vou humilhar as pessoas porque eu tenho uma Ferrari, isso é ganância. Então, já começa por aí. Então, e aí para mim as coisas elas são eu sou muito objetiva, né, sou muito estoica. As coisas partem para mim de um princípio que é muito lógico, muito objetivo. Então, para mim, as pessoas que venceram na vida são pessoas que têm ambição. Então, parte por aí, antes de ser corretor. E aí, quando eu vou para a questão corretor, isso precisa ser maior ainda, porque aí eu estou falando de empreendedores, eu não estou falando de CLT. Quando a gente é empreendedor, a gente só depende da gente, em especial da nossa energia. Porque o CLT ele tem quem cobra ele a hora de chegar, a hora de ir embora, ele não tem, em geral, metas. Se tem, são metas da empresa, não são metas dele. Se bateu ou não, tirando o variável, o salário dele está na conta. Então, eu brinco que o CLT ele tem uma energia, o que retroalimenta ele, a energia que alimenta ele, não é dele. Então, ele não tem, ele pode rodar o tanto que ele E quiser. tá tudo bem. Ele está na tomada. Ele tá na tomada. O empreendedor está fora da tomada, ele precisa ter bateria. Mas, assim, não generalizando, mas o CLT, geralmente, ele tem uma ambição menor. Parece que sim. Porque o CLT ele te coloca dentro de um limite. Eu fiz doutorado, as pessoas falavam para mim: você vai prestar concurso para ser professora pública? Eu falava: jamais. Um professor com doutorado ganha 25 mil por mês. Nossa, André, mais 25 mil? Eu falava: não, mas eu quero mais que isso. Então, mesmo fazendo doutorado, eu entendia que o CLT ou que o concurso público não era para mim, por algumas questões. De novo, André, sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre empreendedorismo. Você que está nos ouvindo, que é dono de imobiliário, que é corretor, você precisa olhar para isso e dizer: isso se parece comigo? A pessoa, para ela ser empreendedora, ela precisa ter algumas coisas muito claras na cabeça dela. Primeiro, a ambição. Se você gosta do status quo, vai ser CLT. Isso não é ruim. Tem gente que nasceu para ser CLT. Tem gente que gosta da segurança de saber quanto que vai ganhar no final do mês, mesmo que pouco. Eu tenho uma irmã que é assim. Ela gosta de Um saber. trabalho mais previsível, né? Uma rotina. Gosta de. A pessoa se sente seguro. Isso são modelos mentais. Isso não faz ninguém melhor ou pior. A primeira questão, então, é se perguntar: eu tenho a ambição? A segunda questão: eu quero vender algo meu que é preciosíssimo, que se chama tempo. Hoje o ativo mais caro que existe é tempo. Sim. Dinheiro você perde e ganha, saúde você perde e recupera, tempo você não recupera. Esse é o ativo mais precioso. O CLT ele vende o ativo mais precioso. A pessoa decide a hora que você entra, a pessoa decide a hora que você sai, a pessoa decide a hora que você tira férias, a pessoa decide quantos meses você vai ficar com seu filho depois que você deu à luz. Isso nunca entrou na minha cabeça. Desde muito pequena eu pensava: gente, eu vou vender a minha hora, o que eu tenho de mais precioso. É um certo inconformismo que a pessoa tem que ter também, né? O ambicioso, né, tem um inconformismo É isso. natural, né? Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que se perguntar, e aí eu faria se eu fosse psicóloga de recrutamento e seleção de imobiliárias para corretores. Essa seria a primeira questão que eu ia ver. Eu falo que eu revolucionaria o processo de recrutamento e seleção. Eu não ia fazer essas perguntas normal. Ah, quais são suas habilidades? Quais são seus pontos fracos? Não ia falar isso. Eu ia perguntar: você chegou lá na sua casa, não tem o que comer, o que você faz? Ah, eu peço um iFood. Ah, eu vejo o que tem na geladeira, faço um mexidão, não sei o quê. Isso aí tudo eu já ia ver notas competência. Eu ia fazer outras perguntas, totalmente disruptivas,
para perceber se a pessoa tem, primeira coisa, ambição. Depois, se ela tem valores. Depois, se ela entendeu sobre tempo e sobre essa questão de não estar preso e ter um variável e um tempo de plantio, que ainda tem mais essa também. O empreendedor, quem não suporta o tempo de plantio não pode ser empreendedor. A vida até parece que ela queima etapas, mas ela não queima. Felizmente ou infelizmente, você põe a semente lá, você vai ter que esperar ela brotar, sair a primeira folhinha, galinho, folhas, outros galhos, para depois vir a Não dá pra fugir. Não, Não tem atalho. não tem atalho. Se você não suporta o tempo do plantio, vai lá, pergunta quanto você vai ganhar, você já entra sabendo, tá tudo certo, não vai ser para cima nem para baixo, você já entra sabendo. "Ah, eu quero ganhar quanto?". "Não, André, o meu limite é não sei qua", mas você vai suportar o tempo do plantio? É aquilo que eu te falei dos meus sócios. "Vocês querem fazer?". "Quero, o projeto é maravilhoso, mas é no êxito. Se der bom para mim, deu bom para todo mundo". Você suporta essa ideia de ser no êxito? De ser nós 2 estamos fazendo uma aposta e pode ser bom para ambos, mas vai depender do esforço de ambos e da energia de ambos? Porque aí não existe motivação para empreendedor, existe automotivação. Ou você tem ou você não tem. Mas motivação existe? Motivação, Ou é mais sobre disciplina? ela existe. Motivação é motivo para a ação. Por que você trabalha, você acorda todo dia de manhã? Propósito. E o seu propósito é qual? Você falou que quando você tinha 29 anos, você estava meio quebrado. Sim. Por que você quis vencer financeiramente na vida? Ah, porque eu queria ser independente e garantir a independência da minha família. Isso é motivo para a ação. Todo dia de manhã você acorda e fala: "Eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. Eu quero ser independente. Eu quero não depender de ninguém, eu quero que ninguém jogue na minha cara certas coisas, eu quero viver o que eu banco, eu quero chegar a certos lugares, eu quero que meus filhos conquistem certas coisas". Sim, sim, sim. Me vejo nisso. Esse é o motivo para a sua ação. E isso faz você acordar da cama alucinado. Sim. Isso é motivação. Então, eu sempre desde jovem eu dizia: "Eu não quero que meus filhos passem o que eu passei". Eu era louca para estudar, doida para estudar. E minha mãe não tinha dinheiro e meu pai e minha mãe não tinham muito dinheiro, aliás, tinham pouquíssimo. E meu pai uma vez falou para minha mãe, falou: "Olha, não tem dinheiro para pagar tudo", enfim. E meus irmãos mais velhos que eu, minha mãe levava os meus irmãos para a escola e eu ficava pedindo para ir para a escola também, porque eu ficava em casa sozinha. Minha mãe deixava 5 crianças na escola e eu ficava em casa sozinha à tarde. Aí, de tanta diretora ver eu chorando na porta da escola, ela perguntou para minha mãe, falou: "Por que que essa menina chora tanto toda vez que ela vem deixar as crianças?". Ela falou: "Ah, porque ela morre de vontade de estudar, porque ela fica sem os irmãozinhos". Eu tinha 5 anos. Ela falou: "Não, vamos fazer um teste aí, se ela passar no teste, a senhora põe ela na escola". Na época não tinha esse negócio de idade, né. Aí com 5 anos fez o teste, eu entrei para a primeira série. Aí minha mãe falou: "Ó, hoje você vai chegar em casa, seus livros, a mamãe vai arrumar seus cadernos, que segunda-feira você vai começar a estudar. E você vai ver os seus cadernos, seu material escolar em cima da mesa. A hora que eu buscar seus irmãos na escola, eu vou te buscar na casa da vizinha, que eu brincava à tarde, e seus materiais vão estar em cima da mesa". Todo dia a gente buscava meus irmãos, passava na padaria, comprava pães, minha mãe fazia um lanche, a gente buscava os meus irmãos e chegava, todo mundo ia lanchar. Então ela levou meus irmãos para a escola, me levou para casa da vizinha e eu passei a tarde pensando: "Nossa, quando eu chegar em casa vai ter lanche, vai ter meus materiais escolares na mesa". Eu tinha 5 anos, eu era desse tamanho. Quando eu cheguei em casa junto com os meus irmãos, nós éramos 6 crianças. Eu olhei em cima da mesa, eu era da altura da mesa. Eu vi aquela pilha de cadernos, um monte assim. Aí minha mãe olhou e falou assim: "Minha filha, a mamãe não teve dinheiro para comprar cadernos novos para você, mas a mamãe pegou todos os cadernos dos seus irmãos, arrancou as páginas, reciclou e fez cadernos lindos para você. Não são novos, mas você vai ter caderno". E aí ela olhou, eram 6 crianças, ela olhou para a bandeja e falou: "Hoje a mamãe não teve dinheiro para comprar 6 pães. Hoje são 3 pães partidos no meio, mas nós vamos ser felizes do mesmo jeito". Aquele dia, com 5 anos, eu defini o meu propósito de vida e minha motivação de vida. Com 5 anos, eu olhei para aquela mesa e disse: "Eu vou viver para que nunca falte na mesa dos meus filhos pão e educação". E isso me faz acordar às 5 horas da manhã, me faz trabalhar até às 3, e isso não há limite para mim. Eu já virei noite. Ontem uma amiga minha falou assim: amiga, quem diria, hein? Eu era sua paciente, eu chegava no consultório, meio-dia, você estava atendendo, eu falava: amiga, para almoçar". Você falava: já almocei.
Ela falava: "Amiga, eu sabia que era mentira sua, eu sabia que você tinha passado o dia tomando café". Eu atendia 12 pacientes por dia tomando café, eu não parava para almoçar, porque eu era obcecada em dar educação e nunca faltar pão na mesa dos meus filhos. E isso é motivação, motivo para a ação. Eu nunca admiti pensar que os meus filhos pudessem ter vontade de comer alguma coisa e eu não poder dar. Ou que os meus filhos tivessem vontade de fazer um curso, uma pós-graduação, um congresso e eu não pudesse pagar. Isso é motivação. Empreendedor tem que ter automotivação. Você não tem ninguém para bater nas suas costas. Você não tem. É você. Você tem que ter uma fogueira interna dentro de você que queima todos Mas os será que às vezes o que não falta é um evento assim, um evento desse que cria um marco, né? Eu me vi na tua história em um aspecto. O que fez eu chegar até aqui, até certo ponto, foi muita raiva. Muita raiva. Porque eu fui muito injustiçado e prejudicado nos lugares que eu trabalhei. E eu penso que eu soube transmutá-la em força de trabalho, força de energia. Então, essa história que você contou. Às vezes a raiva é uma excelente motivação. Não. Tem gente que emagrece por raiva. Alguém xingou a pessoa de gorda, ela fica com raiva e emagrece. Então, Raiva ela até assim, certo ponto é bom, depois ela fica tóxica demais. Né? nenhum sentimento é ruim. A psicologia oriental vai dizer isso. Ruim é a ação, é o comportamento que a gente faz com ele. Raiva, ciúme, tristeza, alegria, amor, nada disso é bom ou ruim. Todos nós somos passíveis de sentir isso. E é humano. Medo, absolutamente humano. Medo, todo mundo sente medo. Nós fizemos agora o encontro de alunos, mais de 2.000 alunos, e os meus sócios foram palestrar pela primeira vez no encontro. Eu falei para eles, estimulei, falei, não, vocês têm que fazer uma palestra sobre marketing, como que nós conseguimos esse nosso posicionamento. Aí eles me ligaram 5 minutos antes, André, nós vamos entrar no palco, nós estamos morrendo de medo, como é que faz para lidar com isso? Falei, pois é, se vocês souberem, me ensinem, eu sinto medo até hoje. Toda vez que eu vou entrar, eu sinto medo. Eu sinto medo absolutamente todas as vezes. E eu acho, inclusive, isso excelente. Porque o dia que eu subir sem medo, é sinal que eu tô achando que eu sou boa demais e que eu não tenho para onde melhorar. Então a gente sente medo, a gente sente raiva, a gente sente amor, a gente sente ciúmes. Agora, o que eu faço com isso? Eu sinto medo e paraliso? Eu sinto raiva e mato? Eu sinto ciúme e atrapalho? Então, o sentimento, ele nasce em nós. Isso não é ruim ou bom. É o que eu faço com ele. Então, sentir medo não é problema. Sentir raiva também não. E mesmo uma pessoa jovem, a gente pode já observar esses traços de personalidade, de querer mudar de vida, de querer ter uma ambição acima da média. Ah, sim. A nossa história de vida, a psiquiatria vai dizer que o cérebro vai se formar completamente, ou 90%, até os 5 ou 6 anos. A psicanálise vai dizer que a personalidade se forma até os 7. Então, nós estamos dizendo que uma criança de 7 anos, o cérebro dela e tudo que ela tinha, em termos de experiências psíquicas, estão prontas. Agora nós vamos viver as consequências disso. Tem gente que passou como eu. Por muita privação, isso virou ambição. Na vida adulta, isso virou ambição. Então, você senta com esse cara para uma entrevista, só dele contar a história de vida dele, você fala, nossa, isso aí vai ser um trator. Isso aí vai arrebentar com tudo. Tem gente que transforma a privação em vitimismo. Ai, ó a vida, ó azar. Ai, eu nasci pobre. Ai, eu nunca pude. Ai, minha mãe nunca teve condição de me fazer estudar. Ai. Então, isso você percebe no bate-papo. No bate-papo você percebe quem tem ambição, quem não tem ambição, quem tem condição de despertar daquela situação, porque você falou assim, será que não falta um evento? Eu acredito muito nisso. Aliás, basicamente é o que eu acredito. O meu trabalho hoje na internet é trazer consciência para as pessoas, porque eu acredito que com consciência a gente faz melhores escolhas. Às vezes, numa conversa como essa, alguém desperta e fala, nossa, gente, olha a vida que eu estava vivendo, então eu preciso mudar de vida. Então, eu acredito muito que oportunidades de conhecimento, de educação, transformam vidas. Eu não acho que o ser humano ele é estanque, não. Ah, não tem ambição, não vai ter nunca? Não, talvez não tem por aquilo que ele viveu. E talvez está faltando ali um despertar, está faltando um acordar. E essa habilidade não é treinável. Ambição, É, ela é despertável. despertável. Eu acho bastante possível. E forja no ambiente. Forja no ambiente, sem dúvida nenhuma. Por isso que ambientes que nos puxam para cima, eles são maravilhosos.
Eu falo assim, quando você senta numa mesa, que você é o mais inteligente da mesa, tá na hora de você trocar de mesa. Mesa errada. É. Você precisa estar em ambientes que te desafiam. Ah, isso, aquilo ali eu nunca imaginei, nunca pensei em viajar para aquele lugar, nunca pensei em ter um carro assim, nunca pensei em ter uma vida assim, eu nunca pensei que eu poderia estudar, eu nunca tinha visto um cara na minha idade que já tivesse as coisas que ele tem. Então, o ambiente, ele vai te moldando e vai te deixando mais estreito para que você deseje outras coisas, para que você perceba suas faltas, né? A psicanálise vai dizer isso. O desejo nasce da falta. Eu só percebo as minhas faltas quando eu estou num ambiente que denuncia as minhas faltas. Eu brinco que eu descobri que eu era pobre com 7 anos. Porque aí lá na escola do bairro, a diretora, nos primeiros meses, falou para minha mãe: não, ela é muito inteligente, é uma dó ela estudar aqui na escola do bairro. A senhora matricula ela na escola do centro da cidade, que ela é melhor. Tinha isso, né, antigamente. Escola do centro da cidade é melhor. Até os 7 anos, eu achava que a minha vida era perfeita. Perfeita. Que o pouco que a gente tinha, que a ausência de viagens, que os tênis que passavam por todo mundo. Eu vivia no País das Maravilhas. Quando eu vou para aquela escola, eu descubro que eu sou pobre. E eu descubro que tem gente que viaja todo ano, eu descubro que tem pai que busca as crianças de carro, eu descubro que o meu tênis não era o melhor tênis que podia. E E aí é ali, impossível não depois desver, que né? você vê, você não desvê. E aí isso tinha duas perspectivas em mim. Ou criava uma revolta e um vitimismo, ou criava uma ambição. Se ele pode, eu também posso. Se tem espaço para ele, tem espaço para mim também. Tudo que um ser humano normal consegue, eu também consigo. E aí isso foi. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Winston Churchill, né? Quando você estiver atravessando o inferno, não pare. Porque vamos chamar essa parte do plantio árduo. Aí, nessa hora, é só disciplina, né? Ah, é? Disciplina, constância e fé. Fé em quem? Principalmente em você. Agora, a minha forma de explicar isso, né? Como leigo, somente processo empírico, é assim... Que você possa ter uma grande âncora, né? Que justifique. Então, pagar a faculdade da minha filha, elevar o nível da minha família. Como que seria a explicação mais refinada dessa fala? Como é que você aguenta esse plantio árduo, que é aquele período de escassez, de sacrifício muito acima da média, abdicação de um monte de coisa, para virar? Eu falo o seguinte: tem duas respostas para isso. Primeiro na neurociências, depois para a psicologia do esporte. A psicologia esportiva ela trabalha com a seguinte premissa, inclusive psicólogos que vão para a Olimpíada, enfim. O atleta só suporta aquele esforço exacerbado porque ele tem uma meta e um fim. Então, daqui 4 anos eu estou na Olimpíada. Então, eu vou treinar 12 horas por dia, eu vou nadar não sei quantos metros por dia, eu tenho que correr não sei quanto. Mas esse esforço ele tem um tempo determinado, um objetivo determinado e um fim. Então, essa é a primeira explicação. Então, assim, a perspectiva de um objetivo muito claro e um tempo que você vai estar passando por aquele inferno aí, como você está dizendo. Então, por exemplo, entrei no ramo de corretagem. Coloca uma meta para em quanto tempo você vai estar virando essa história. Nos primeiros meses eu vou estar passando isso, mas em quanto tempo você já quer estar ganhando quanto? Porque também ninguém suporta o inferno para sempre, não. Sim, sim. Ele é O transitório, inferno né? Lugar de passagem. é o deserto. Deserto. Vamos trocar a palavra por deserto, isso. Ele precisa ter um vislumbre do fim, senão ele não suporta. É igual dieta. Você vai fazer uma dieta muito rígida, quanto tempo? Senão você não suporta. Então a primeira perspectiva é essa. Suportar esse período árduo precisa ter uma meta e precisa ter um fim. E os exemplos no ambiente. E os exemplos no ambiente que te puxam. Pessoas âncora, pessoas com quem você se espelhe. Eu busco isso sempre. Eu sempre tenho alguém que para mim é aquela referência que eu pergunto, fulano faria como nessa situação? Fulano se comportaria como nessa E isso situação? não tem nada a ver com inveja. Pelo contrário. Há uma grande diferença entre inveja e admiração. Como você define inveja? Despersonalizo, não dou crédito pro mérito do outro. Mas se você fosse falar para sua filha, de 10 anos, ela pergunta, papai, o que é inveja? O que você responderia numa linguagem com uma criança de 10 anos entender? Eu acho que cada um tem o teu potencial e você tem que se concentrar na tua vida, algo do tipo. Ou uma pessoa reconhecidamente à sua frente, que você possa se espelhar dela da melhor forma. Então, inveja, teoricamente, é querer o que o outro tem. Sem dar valor pro esforço da pessoa. Né? Desmerecendo o que o... Desmerecendo
Ah, se ele conseguiu, eu também consigo. Isso não é inveja, isso é admiração. Se eu olhar para sua camisa e dizer: "Que camisa linda, Abner, onde você comprou? Que eu quero ir lá comprar igualzinha para meu marido", isso não é inveja. Pelo contrário, eu estou validando o seu gosto. Inveja é querer o que o outro tem e querer que ele não tenha. É olhar para sua camisa e dizer assim: "Filho da mãe, esse cara não merece uma camisa dessa, ele não trabalha para isso. Ele não merece usar um relógio desse. Isso é um merda, esse cara você não merece ter esse relógio, ele não trabalha para isso". Isso é inveja. Então inveja é querer o que o outro tem e entender Que que ele não sentimento ruim, hein? horrível. Nossa. Não à toa a Bíblia diz que a inveja corrói até os ossos. Pouquíssimas doenças chegam aos ossos. Você vai ter doença de órgão, nem câncer chega, dificilmente um câncer atinge Uma ossos. metástase muito avançada, né? Difícil uma doença chegar nos ossos. A Bíblia diz: cuidado com a inveja, porque a inveja corrói até os ossos. Inveja é o psicanalista bam bam do Brasil gravar um vídeo falando que eu não mereço o sucesso que eu tenho, porque eu sou rasa, porque eu tenho uma fala que comunica com o povo, isso não é psicanálise. Isso é inveja. Querer me ligar e falar: "Andréia, que fantástico o trabalho que você desenvolveu, me ensina a fazer igualzinho, porque eu quero ser igualzinha a você". Isso não é inveja. Isso é admiração. Isso é validar o seu esforço. O problema é que o mundo está cheio de gente que inveja, não admira. E quem inveja geralmente não constrói. Ele vive para invejar mesmo. Porque a psicanálise vai dizer que o olhar, o tempo que você gasta olhando para o outro, você perde olhando para você. Mas assim, a gente tá abrindo alguns assuntos, né? E essa inveja vem da onde? Da onde que a pessoa desperta inveja? Na infância? Da onde que vem isso? A inveja é um sentimento de ser muito mal resolvido, ele é muito mais ancorado na projeção. Em vez de eu cuidar da minha própria vida, da minha própria história e admitir que eu tenho falhas e limitações como todo mundo e que o máximo que eu consigo é cuidar de mim, eu começo a fazer isso só que num movimento externo. Eu começo a olhar para quem está ao meu redor, projetar as minhas misérias, porque quando eu olho para você e falo de você, isso diz mais a meu respeito que a seu respeito. Isso diz sobre você, não diz sobre mim. Então, quando eu estou falando, o Freud vai dizer, quando Pedro fala de João, eu conheço mais de Pedro do que de João. A inveja, ela diz mais do invejoso do que de quem está sendo invejado. Hoje uma pessoa colocou na rede social, e postou uma foto, outra pessoa pôs: "Ah, não sei o que, isso é monjaro, emagreceu muito rápido, não sei o quê". E aí hoje eu gravei um vídeo falando disso, né. O Eu vi, quanto eu vi, eu vi. o quanto as pessoas se incomodam, mas isso diz muito mais sobre essa pessoa, que não tem coragem de cuidar da própria, isso não diz se eu uso ou se eu não uso, não é sobre isso. É sobre se essa pessoa tem coragem de assumir a própria vida, se essa pessoa tem coragem de entrar num processo de autoamor, de autocuidado, de cuidar da própria saúde, do cuidado do corpo e bancar isso. Porque não é simples bancar não. Como não é simples bancar uma imobiliária, como não é simples bancar um produto digital, como não é simples bancar uma presença digital. É muito fácil meter o pau em quem faz, mas vai fazer, ué. Então mudar de ambiente é também suportar o constrangimento e querer mudar, né? Boa, boa. Mudar de ambiente é ser humilde e suportar o constrangimento, porque inicialmente você vai ficar muito constrangido, mesmo. Mas esse constrangimento ele é maravilhoso, É melhor ficar vermelho uma vez do que viver amarelo, né? porque ele te arranca a sua pele. Ele te arranca a sua pele. E aí ele te mostra para onde que você precisa. Isso aqui no nosso ambiente a gente soube fazer bem. A gente soube fazer bem. Fantástico, hein? Tá vendo como o assunto era muito mais profundo? Esse mudar de ambiente eu comparo, eu fiz um estágio uma vez num hospital de queimados, porque eu falo que mudar de ambiente arranca a pele mesmo. Eu vi isso com meu genro mudou de trabalho, ele foi trabalhar lá na nossa empresa, e lá na nossa empresa é uma molecada de 20, 30 anos, todo mundo Voando, formado em todo mundo TI, voando. voando, marketing, tráfego, sabe tudo. E o meu genro vinha de uma história totalmente diferente. Ele falou: "Sogra, todos os dias eu fico constrangido lá na empresa, porque eu era de um mundo onde eu era o mais bonito, eu era o mais forte, eu era o mais inteligente, e eu fui para um lugar onde eu sou o pior. Eu que não sei nada, eu que sou menos posicionada, eu que sou". E eu vi os primeiros meses o quanto ele sofreu. Então mudar de ambiente é suportar arrancar a sua pele. Quando eu fiz estágio no hospital de queimados, a pessoa que se queima, ela morre basicamente por uma única razão: infecção hospitalar. Como a pele inteira se queima e arranca, e a pele é a nossa proteção, ela pega alguma bactéria e ela vai morrer. Por isto. Não é porque os órgãos queimam, cozinham, não é nada disso. O que cozinha é o maior órgão, é a pele.
E por que que ele morre? O queimado, todos os dias, porque a pele dele ela vai necrosando, 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 até ela resolver parar de necrosar. Você coloca o queimado numa banheira de água e sal, de hidromassagem, chama debridação. Com jatos, você põe ele lá deitado, a área atingida, e essa banheira com água, sal e força do jato vai batendo, batendo, batendo e arrancando as peles velhas, as peles necróticas. A banheira fica vermelha de sangue. Arranca a pele todo dia. Eu nunca ouvi falar nisso. Debridação chama o processo. Debridação. É. Isso é mudar de ambiente, mas você não muda, você apodrece. Então você não tem escolha. Ou você apodrece na sua história, medíocre, tacanha, limitada, ou você suporta arrancar a pele. Qual que é a grandeza do Hospital de Queimados? É que vai arrancando a pele, vai arrancando a pele, vai arrancando a pele e vai nascendo uma pele nova. E aí essa pessoa se reconstrói, se reconstitui e tem a oportunidade de viver. Não tem a opção de conviver com aquela pele velha. Ou você arranca, ou você vai ficar naquela condição para sempre. E vai morrer ali naquilo. Eu vejo isso como uma analogia da nossa vida. Ou você suporta... Você acha que foi fácil para mim sair de onde eu saí? Meu pai foi menino de rua em Belo Horizonte. Com 15 anos, ele saiu de casa, brigou com o pai dele e foi morar na rua. Com 15 anos. Com 18, ele entrou no exército. Do exército, eles já passavam, não existia prova. Eles passavam e pegavam quem é do exército aqui que quer ser policial militar. Meu pai entrou para a polícia militar. Meu pai tinha o que seria hoje nem ensino médio, meu pai tinha ensino fundamental completo. Tanto que meu pai não teve cargo na polícia, ele entrou soldado, morreu soldado 30 anos depois. Minha mãe semi-analfabeta, sabe escrever o nome. Minha mãe sabe assinar o nome. Meus 5 irmãos, nós não fomos criados para estudar. Nós não fomos criados para desejar. De novo, desejo. Por isso que eu sou apaixonada em psicanálise, que eu acho que a psicanálise ela resolve assim, quase que a maioria dos problemas. A psicanálise vai dizer que o desejo só nasce da falta. A ambição só nasce se a pessoa perceber que falta. Mudar de ambiente é perceber que falta. Minha mãe e meu pai nunca nem falaram em estudo para nós. Eles queriam era que a gente terminasse logo o ensino médio e fosse trabalhar para ajudar a pagar a conta de água, de luz, de telefone. Era para isso que você criava filho antigamente, para dividir a casa, as coisas de casa. Nenhum dos meus irmãos ambicionaram estudar. Com uns 7 anos, meu pai falou para minha mãe, meu pai policial militar, 7 filhos para criar. Ele falou, Maria, o meu salário dá para comprar almoço e janta, não dá para comprar café da manhã, café da tarde, não. Vocês precisam ver o que vocês vão fazer. Minha mãe reuniu a gente e falou, meus filhos, a situação é essa. Ou vocês ajudam, nós pegou aquela meninaiada, chegava da escola, ia para a rua, catava sucata. Vendia sucata, comprava café da manhã, café da tarde. Mas era o dinheirinho de cada um. Minha mãe falava, é de vocês, vocês dividam como vocês quiserem. Então saía as 7 crianças. Mas aí, sem saber, ela já estava ensinando ofício, lidar com o dinheiro. Foi Dividir. intuitivo, foi meio intuitivo ela, né? Absolutamente intuitivo. Absolutamente. Como dividia o valor de cada um, os meus irmãos catavam o dinheiro e dava para comprar café da manhã e café da tarde. Eu, com 7 anos, catava o dinheiro e comprava CD do Pavarotti. Eu era louca com Caruso, do Luciano Pavarotti. Sim. Minha mãe falava assim, essa menina é doida. Falava, meu pai, Sebastião, leva essa menina num psiquiatra, ela precisa tratar. Então, dentro de mim já existia uma insatisfação e uma vontade de sair daquele ambiente. Eu entendia que existia algo muito melhor e muito maior. Então, essa condição, ela é primais. Por isso que a ambição, o que você chama de ambição, a psicanálise vai chamar de desejo, o desejo nasce da falta. Se não tem falta, não tem desejo. Por que essa geração de hoje é tão apática? Porque ela não tem desejo. E por que ela não tem desejo? Porque ela não tem falta. Eu já não deixa faltar. Mas então, o bom pai, o bom educador, o bom gestor, ele cria a falta de propósito. De forma estratégica, dentro de um contexto. Perfeito. Perfeito. Se você der tudo para os seus filhos, eles não vão querer correr atrás de nada. Se você der tudo para a sua equipe, ela não vai querer correr atrás de nada. Você tem que criar sempre um gap. A pessoa precisa entender que sempre existe um passo à frente a ser dado e que ela precisa correr atrás desse passo à frente. Se ela consegue tudo, dificilmente ela vai querer correr atrás de alguma coisa. O que a gente está chamando de ambição, volto a dizer que a psicanálise chama de desejo, ele é criado. E ele é vida, isso é pulsão de vida. Pessoa sem desejo, ela quer morrer. Tentativa de autoextermínio.
Você não tem desejo de comer, você tem desejo de sair de casa, você não tem desejo de namorar, você não tem desejo de se relacionar, você não tem desejo de ganhar dinheiro. Isso é depressão. Depressão é a somatória das ausências de desejo. Desejo é vida. A pessoa precisa desejar. André, como eu faço alguém desejar? Minha equipe, meus filhos, falta. O desejo nasce da falta. Por que mudança de ambiente é boa? Porque ela gera a falta. Quando eu vou para o colégio de rico, eu falo, poxa, os meninos aqui têm, na época, mobilete. Eu não tenho mobilete. Nossa, eles têm 3 camisetas de uniforme, eu tenho que vir com a mesma todo dia furadinha. Nossa, eles têm tênis da Nike, eu não tenho tênis da Nike. Olha o tanto de falta que foi gerando dentro de mim. As faltas foram gerando desejo. O desejo virou esse motor incessante de busca, de Você querer. sabe que tem uma tese que eu defendo, e eu queria saber o que você acha dela, e tô preparado para tomar porrada. O mercado imobiliário ele é das mulheres. É a nossa visão. É a minha orientação. Aqui, por exemplo, a gente tem mais de 60 mulheres. Eu percebo a mulher aprendendo melhor as lições, aperfeiçoando melhor, ego controlado. Agora, eu formei profissionais do zero, eu formei a minha empresa do zero, ela é bem conhecida por isso. E na época, como eu nunca tive sócio, nunca fui uma pessoa muito politicamente correta, eu tomei uma decisão. Não contrato homem acima de 40 anos, não contrato macho. Macho velho a partir de 40. Hoje eu sou um cara de 42. E aí, na minha cabeça, por quê? Porque as experiências que eu tive é que, eu não sei se é a testosterona que a gente tem, eu não sei o que é. Se ele tem 40 e precisa trabalhar aqui, é porque ele já não deu certo num monte de coisa. E aí, o tempo que eu vou ter porque todo debate, toda discussão gera-se perda de tempo, né? O tempo que eu vou ter com ele, que de repente já vem muito enrijecido, cheio de verdade absoluta, eu prefiro com jovem. Prefiro fazer com jovem. Então, a minha vida foi apostar em jovem. O que você acha disso? E por que essas pessoas... Eu vou dar um exemplo. Todo mundo tem na família um vô, uma pessoa... Por que o homem ele tem essa característica? Parece que vai piorando, em vez de melhorar. Sem usar dietarismo, né? Pessoas de 40 a mais não vão poder ocupar algum lugar. Eu costumo dizer o seguinte, se você pegar um carro zero e um carro usado que já deu 200 BO, que já passou na mão de todo mundo, vai ser muito mais difícil. Pessoas de certa idade, elas já viveram muitas experiências e isso vai fazendo delas, de novo, mais trauma, mais crenças que limitam, já passaram por N situações. O excesso de frustração, ele cria um vício em frustração. Ah, é? Quando você tenta dieta 10 vezes e não emagrece, você desiste de fazer dieta. Eu já tentei 10 vezes e não... Por que agora é que vai dar certo? Então, uma pessoa de 40 anos... Excesso de frustração... gera vício em frustração. Isso é neurociência, isso é sinapse. É a primeira vez que eu ouço isso. Isso é sinapse. Se você cria... Sinapses são caminhos neurais. E para vencer também, então? Exatamente. Exatamente. Quando eu crio uma sinapse, sinapses são criadas. O nosso cérebro tem neuroplasticidade, é um dos poucos órgãos do nosso corpo que se forma novo todos os dias. Ele cria sinapses, que são caminhos neurais. Só que o nosso cérebro economiza energia. Uma vez feito um caminho neural, ele decora aquele caminho e ele insiste em permanecer nele. Ele sofre para criar um novo caminho neural, uma nova sinapse. Então, ele vai sempre naquela. Então, se eu tenho... Ó como que eu crio uma sinapse. Eu fiz uma coisa e deu errado. Aí eu fiz a segunda vez, deu errado de novo. 3, 4, 5. Eu criei uma sinapse de fracasso. Agora o meu cérebro vai por aqui. É muito mais fácil. É um condicionamento. O nosso cérebro sempre trabalha para economizar energia. Isso aqui é uma caixa de força funcionando 24 horas por dia. Então ele tenta economizar... Consome 80%, né? Glicogênio da gente, né? Por que o Aristóteles vai dizer que o hábito constrói a virtude? O hábito é o excesso, é sempre fazer... O reforço da sinapse. É isso. Então, quando eu crio uma sinapse, nossa, agora deu certo. Por isso que a gente fala que um hábito é criado em 21 dias. Porque realmente, em 21 dias, em geral, se forma uma nova sinapse. Só que nos primeiros 21 dias Pode prestar atenção, vou parar de beber. Os primeiros 21 dias são os mais sofridos. Vou fazer uma dieta, os primeiros 21 dias. Academia, os primeiros 21 dias. A gente compara ao tempo que o foguete tem para sair da atmosfera. Depois que ele sai da atmosfera, ele larga o motor. Ele não precisa mais de motor. Ele vai no flow.
Depois que você cria uma sinapse, você vai no flow. Não, eu já acostumei a fazer academia. Eu acordo todo dia e já vou para academia, já. Você criou uma sinapse. Mas nos primeiros dias o esforço era gigantesco. Então passa por essa perspectiva. Então, homens que já viveram inúmeras experiências, ainda vamos esquecer o fato do masculino, ainda vamos falar das experiências, esquece que é homem. Uma pessoa que já viveu inúmeras experiências de frustração tende a estar viciada em se frustrar. Então, dificilmente para ela é mais esforço para ela sair daquele estado. Diferente de um menino de 18 anos. Olha isso no amor. Que é uma tela aberta, né? Um homem ou uma mulher de 40 anos que já se relacionou com várias pessoas e não casou, dificilmente casa. Um menino de 18 anos, nossa, ganha R$ 1.500 por mês, aluga um helicóptero, manda jogar pétala, faz loucura. Por quê? Tá novinho, aconteceu nada, não tem sinapse nenhuma, não frustrou, tá construindo as sinapses. Conheceu hoje, amanhã já chama de amor, fala eu te amo. Pega uma pessoa de 30, 40 anos pra você ver. Descolada, não casa fácil de jeito nenhum. Então, ainda estamos falando de pessoas. Então, realmente, pessoas mais velhas têm um processo mais complicado de mudança mesmo. É fato. E quanto mais velha a gente vai ficando, pior isso vai ficando. Agora, homens. Por que homens são mais complexos do que mulheres? Homens funcionam muito mais com o lado esquerdo do cérebro do que do lado direito. O cérebro é formado por 2 hemisférios, direito e esquerdo. Isso foi capa de 3 revistas científicas no ano passado, sobre neurociências. E nós vamos falar isso muito amanhã na palestra. O cérebro decide pelas emoções e não pela razão. Está provado. O lado direito do cérebro funciona 5 segundos antes. O lado direito decide, o lado esquerdo justifica. Eu dava, né, porque hoje não consigo dar curso mais, só palestra, um curso de neurovendas. As empresas que faziam, eu peguei o banco que eu trabalhava entregando 5 milhões mês, eu entreguei 6 meses depois 240 milhões mês. Sem trocar um computador, sem trocar uma pessoa. Que isso? O cérebro é um ROI incrível. O cérebro é uma máquina. Se você souber usar ele a seu favor, você vai vender horrores. Esse curso chamava Neurovendas. Eu ensinava como vender para o lado direito do cérebro. Se você vender para o lado esquerdo, você vai ter que se esforçar. Vender para a razão é difícil. Você tem que vender para a emoção. O lado direito do cérebro funciona 5 segundos antes. Toda venda é um processo emocional, fato. É isso. Isso a gente fala bastante. E por isso que mulheres nisso são mais competentes. Porque mulheres porque mulheres já funcionam no lado direito do cérebro mais tempo. Então, para elas, isso é o piloto automático. Isso aqui não é esforço. Um homem para vender no processo de emoção, para ele é esforço. Para a mulher, não. Isso é dela. Isso é natural dela. Isso é da progesterona. Isso é do estradiol. Isso não é da testosterona. Testosterona não é emoção. Só que ela precisa da energia masculina para ancorar a insegurança, né? Sim. Ela é mais suscetível a ser insegura, a mulher. Só que como o processo de vendas ele é mais emocional, muito mais emocional, essa segurança ela vai vir em segundo lugar, que é o racional, que vai funcionar os 5 segundos depois. Então, uma mulher, racionalmente, ela não precisa ser nota 10, não. Se ela for 6, 7, ela já arrebenta um homem que é nota 6 emocionalmente. Então, por que, então, justifica a questão da idade e justifica a questão das mulheres? Mulheres realmente são melhores. Mulher, se ela se determinar a ser vendedora... Ninguém segura. Ela vende areia no deserto. Ela é muito emocional e ela sabe argumentar. Uma mulher não vende um apartamento. Ela vende um futuro para aquele casal. Ela vende a casa própria, ela vende a independência. Olha que lindo, vocês estão iniciando a vida já com um apartamento. Eu falo, porque acabamos de comprar um apartamento pro meu filho. Meu filho vai casar em agosto do ano que vem. Foi uma corretora que vendeu para ele. E assim, o que seria um emocional, equilibrado, saudável, que gera bom fruto e também não é ingênuo? Emocional saudável. Você falou uma palavra ali no nosso bate-papo que é muito interessante. Consciência. As nossas emoções, elas não podem ser quem está na sala de comando. Lembra do Divertidamente? O filme Divertidamente, as emoções estão na sala de comando. E tem hora que a tristeza aperta o botão, tem hora que a ansiedade acaba aberta. É legal, é legal. Muito, minha filha ama esse filme. As emoções, elas não podem estar na sala de comando. A razão precisa olhar de helicóptero para as emoções. As emoções, elas precisam estar a nosso favor e não contra nós. Não tem problema emocionar-se, desde que de forma consciente.
Então, eu estou num processo de vendas, estou me sentindo inseguro, eu preciso identificar isso. Então, olha aqui, a emoção está aqui, mas ela não está comandando. Quem está comandando é aqui em cima, ó. Eu estou olhando de helicóptero. Então, eu percebo que numa argumentação de vendas minha, eu estou um pouco inseguro. Então, eu entendo isso. Cara, nesse processo eu estou um pouco inseguro. Eu identifico, eu assumo e digo: o que que eu vou fazer com isso para reverter isso rapidamente? Aqui eu estou um pouco com medo, aqui eu estou um pouco desestabilizado. Então eu identifico e troco ali quem vai apertar o botão. Não, não é esse cara que eu quero que aperte o botão. Eu quero que aperte o botão é a motivação, é a boa argumentação, é o poder de persuasão. Então, se eu estou aqui por cima da sala, eu vejo o que está acontecendo e eu troco os atores. Agora, se a emoção toma conta, aí é um problema. Mas ela costuma estar 5 segundos à frente. Ela está 5 segundos à frente. Só que eu não Então, sou quem exercita o racional, mantendo o melhor da emoção, Os dois precisam estar conversando o tempo todo. Por isso que eu falei, esses dois precisam estar. Uma mulher racional, 6, ela vai muito bem. Porque o racional não pode estar apagado. O que que eu ensino no curso de neurovendas? Ele funciona 5 segundos antes, mas ele não quer dizer que ele matou a razão, não. Agora, dependendo do processo que eu fizer, eu vou levar o cérebro da pessoa para um nível que a razão cala. por que você não dá mais esse curso? Porque curso é um curso de 8 horas, eu não consigo mais Ah, despender. não, mas você vai ter que dar um jeito Mas a de fazer para palestra eu nossa dou, turma por exemplo, aqui, semana que para vem eu vou fazer essa fazer um palestra. produto para os corretores do Brasil. São 700 mil corretores no Brasil. Semana que vem eu faço no Sul essa palestra, Neurovendas. Neurovendas. E amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso, uma pinceladinha. Mas assim, é uma fórmula matemática. Você ativa o lado direito do cérebro, a razão apaga. A pessoa compra emocionalmente. Isso, se usado de forma errada, Mas só tem um jeito também de fazer isso, né? E é um dos grandes temas de corretor. O corretor, às vezes, ele acaba querendo ser muito interessante e pouco interessado. Para você descobrir isso, você tem que praticar escutatória, né? Que a pessoa ela vai mostrando os assuntos que impactam mais ela, né? Por isso é que eu digo o É seguinte: fascinante vendas, né? Vendas é o fascinante. que vai fazer diferença nas empresas nos próximos anos? Está vindo a inteligência artificial, está vindo não, né? Já está estabilizada e ela vai melhorar cada vez mais. A inteligência artificial, ela vai só evoluir. O que a internet fez, ela vai fazer muito mais. Então, hoje nós ainda estamos com uma inteligência artificial aí que a gente poderia chamar de 2D. Ela ainda vai evoluir aí para muito, ela vai assumir processos. Hoje ela não faz isso ainda. André, que foi um dos temas que eu falei no Conar, diante de tanta coisa que está acontecendo, qual é o futuro dos negócios? O futuro do negócio são pessoas. Clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, funcionários são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Se eu pudesse falar algo para alguém, eu diria: faça um curso relacionado a pessoas. Treinar habilidades de corretor é bem mais fácil. Treinar habilidades é bem mais fácil. O mais complexo é entender pessoas. Se você entende pessoas, você sai na frente da grande maioria. Você falou muito bem, escutatória. Eu estou diante de um casal, eu preciso ter sensibilidade para entender ali tudo que está acontecendo. As pessoas dizem assim: psicólogo, psicanalista é perigoso. Cuidado, o que você fala diante deles, porque eles sabem das coisas, adivinham as coisas. Não, eles não adivinham nada. Psicólogo e psicanalista não adivinham nada. A nossa cabeça é uma calculadora. A gente soma frases. 1 mais 1 precisa dar 2. Quando dá 3, você fala pip. Tem um red flag ali, ó. Você só precisa aprender a ouvir. Se eu conversar com uma pessoa 5 minutos, eu vou te dar muita característica dessa pessoa. Você vai me dizer, você adivinha? Não, foi ela que entregou. Entregou como? Através da fala. Se você entender de gente, você senta com um casal, a depender do que ele falou, você já montou a sua estratégia, você não sai sem vender esse apartamento. Ali vai sentar casal que está chateado porque o pai e a mãe não querem que casa. Ali vai sentar outro que o carinha é empreendedor pra caramba, ele está juntando E as dinheiro. pessoas nunca foram tão carentes e nunca quiseram tanto se vulnerabilizar, né? Hoje, parece que todo mundo quer ser ouvido, né? É isso. É isso. A psicanálise é a cura pela fala. Tem gente que só vai lá para falar. Aí a pessoa volta daqui 3 meses, faz terapia 3 meses. Aí ela volta e fala assim: nossa, doutora, a senhora mudou minha vida com as coisas que a senhora está me falando. Você nunca falou uma palavra. Só a pessoa que falou. O simples fato dela falar, ela se ouve. E o fato dela se ouvir, ela começa a se resolver. As pessoas precisam de quem as ouça.
Não é o mesmo apartamento para o mesmo tipo de gente, com o mesmo discurso decorado, com a mesma técnica de vendas, não vai funcionar. Pessoas são 8 bilhões no mundo, 8 bilhões de pessoas diferentes. O que serve para você não serve para mim. Se eu for te vender um apartamento, a sua perspectiva é uma, a minha é outra totalmente diferente. Eu vou querer outras coisas absolutamente diferentes que você quer. Então, cada pessoa é um estilo. O bom vendedor, ele tem esse feeling, essa sensibilidade de, numa conversa, ele entender ali quais são as prioridades dessa pessoa. Então, minha argumentação vai ser por aqui. Tem gente que é absolutamente técnico. Eu falo porque meu esposo era arquiteto, então um pouco disso eu conhecia. Tem gente que é absolutamente técnico. Ele vai entrar, ele quer saber qual o piso que foi usado, se o acabamento é bom. Meu marido seria essa pessoa. Se o acabamento é bom, se não sei o quê, se não sei o quê, se não sei o quê. Eu já seria outra linha. Eu ia querer saber se a casa, a vista para o pôr do sol, aonde é, se tem um jardim para eu pôr uma rede, se tem um... Então, é uma venda aqui muito mais afetiva, uma venda muito mais subjetiva. Aqui é uma venda muito mais objetiva. Aqui não, esse cara peraí, deixa eu ver. Ah, é um casal, ela é subjetiva, ele é muito objetivo, ele é arquiteto. Deixa eu ver quem aqui que vai ter o poder de decisão de compra. Não, é ele, ela, nesse momento aqui, não é o momento de atuação dela. Como de fato, todas as casas nós compramos, quem decidiu era ele. Para mim, isso é pouco importante, decidir a compra de uma casa. Se ele está falando que é bom, é bom. É ele que entende, então pronto, acabou. Então, até isso você mapeia. Quem aqui nesse casal tem o poder de decisão? Não, aqui é ele. Cara, ele é arquiteto, então minha argumentação tem que ser por aqui, ó. Ah, não, aqui é ela. Aqui nesse casal, a força maior é dela, é ela que tem o poder de decisão. Percepção e visão. É, ué. E sensibilidade de gente. Cheiro. Conhecer gente. Você tem que conhecer gente. Uma outra coisa que eu queria também que você falasse um pouco pra gente, que eu percebo, pessoas escassas. O nosso ramo tem muito disso. Dono de imobiliário escasso, gestor escasso, corretor escasso. Eles não conseguem multiplicar nada, eles não conseguem servir. E eles não conseguem entender que isso é um grande sabotador de carreiras. E eu percebo que isso nunca teve tão enraizado assim. Escasso em que sentido? Te dar um exemplo. Uma das maiores mazelas do nosso ramo é o sujeito ele ter uma imobiliária e ser concorrente do próprio corretor. Então, entrou um cliente. Ah, esse cliente aqui, ele serve para mim, ele é bom para mim, não é para o meu corretor. Eu vou atender e aí o corretor tá lá, acaba ficando com as sobras. O cara, ele tem um conhecimento acima da média que ele adquiriu, mas ele cerceia conhecimento porque ele quer manter o colaborador dele o mais cego possível. Às vezes, o corretor ele não tem paciência de ter essa sensibilidade, essa percepção, porque ele só está olhando para o cliente como um cifrão. E aí já julga ele de saída. Isso tem muito também, que é o famoso lead, né? Ah, esse cara não vai comprar nada, acaba não dando a devida atenção. Então, isso é algo que acontece com frequência. Uhum. E qual que é a sua dúvida sobre isso? Não, assim, eu particularmente, eu acredito que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Uhum. Então eu aprendi muito cedo, eu sempre fui uma pessoa mão aberta, assim, sempre fui uma pessoa que compartilha demais, que sempre fui essa pessoa. E eu tenho plena convicção que isso me trouxe bastante sucesso. Então, assim, mas eu percebo que a maioria das pessoas não conseguem ser assim, né? E aquela história da viúva que deu tudo que tem, né? Então, assim, eu percebo que essa entrega, eu falo isso pros corretores. Cara, quando você está atendendo um cliente, é como se você está conhecendo uma alma humana ali, você tem que se conectar do jeito certo, independente do que vai ser. Porque outra coisa que a gente tem no nosso ramo é uma concorrência muito desleal, né? Então, na realidade, geralmente um casal comprador, ele está andando com 1000 corretores. E aí eu falo para eles, a melhor forma de você ter alguma fidelização é você ser o mais humano possível, se conectar da melhor forma e, por incrível que pareça, livre de interesse, né?
Então eu vejo essa dificuldade, é uma dificuldade grande, assim, dentro da nossa indústria, dentro do nosso mercado. Uhum. As pessoas gostam de como a gente faz elas se sentirem. As pessoas antipatia e simpatia. "Ah, eu simpatizo com fulano. Ah, eu antipatizo com fulano", de graça. Você já parou para pensar por que que isso acontece? Não devia acontecer, né? Nem conhece? Por que que a gente cria antipatia de certas pessoas e simpatia de certas pessoas? No fundo, a gente gosta de como as pessoas fazem a gente se sentir. Pessoas escassas são pessoas que fazem as pessoas se sentirem mal diante delas. Então, independente se você é patrão, se você é gestor, se você é funcionário, se você é quem está comprando, sempre se pergunte: como que as pessoas se sentem perto de mim? As pessoas dizem assim: André, você é magnética. Eu ouço isso muito. Coisa mais engraçada, eu ouço esse adjetivo muito, sem ser combinado, de pessoas absolutamente diferentes. O que que talvez seja esse magnetismo? Talvez seja como eu faço as pessoas se sentirem. As pessoas, eu acho, pelo menos, e é o feedback que eu recebo, as pessoas perto de mim se sentem importantes, se sentem privilegiadas. Eu não poupo conteúdo. Se você me perguntar, eu vou te responder. Isso é para qualquer pessoa. Eu acho que conhecimento é commodity. Tô zero preocupada, eu te dou todas as estratégias do que eu fiz no marketing. Para mim é no digital, isso não é. Então, esse sentimento gera nas pessoas acolhimento. E quando você gera isso nas pessoas, elas estão dispostas a fazer o que você quer. Mas você Esse é o desenvolveu isso porque você é magnetismo. segura, né? Você desenvolveu Não uma sei se segurança eu acima da média, né? desenvolvi isso porque eu sou segura, porque aí eu tô falando sobre escassez. Eu vou te ser bastante sincera, eu acho que eu desenvolvi isso porque eu tenho um bom coração. Eu acho que escassez é sobre ter um coração ruim, um coração pobre, medíocre, miserável, mesquinho. Meu coração é muito bom. Eu realmente sou uma pessoa de bom coração. Eu tenho outros defeitos, mas esse eu não tenho. E eu acho que quando a gente tem um bom coração, é isso que a gente faz as pessoas se sentirem. O seu olhar transmite importância, o seu carinho, a água que você serve, o jeito que você atende as pessoas. Isso para mim é sobre ser escasso ou ser próspero, abençoador. E quando você faz isso, eu tenho gente que me manda mensagem assim: doutor, eu sei que a senhora não está vendendo, mas qualquer coisa que a senhora vender eu compro, até sem condição. Gente, o Hitler, eu já estudei muito Hitler desde a infância, não pelo que ele fez, A a obra, capacidade dele a de capacidade dele. O Hitler foi um líder manipular as carismático. massas, né? Carisma vem da palavra grega hipnose. Hitler era hipnótico. O partido nazista ele era formado por filósofos, juízes de direito e bancários. Não era a plebe, era a alta intelectualidade da Alemanha. Como que esse cara convenceu gente tão inteligente a fazer tanta atrocidade? Porque ele era hipnótico, porque ele era magnético. Era o que as pessoas sentiam quando estavam com ele. Senso de pertença, senso de defesa, de nós, somos nós, a nossa raça, a proteção. A obra dele, ele usou isso muito ruim. Foi péssimo o que ele fez com isso. Mas a competência é incrível, porque ele era magnético, ele era carismático. Se você é uma pessoa magnética e carismática, as pessoas estão dispostas a qualquer coisa por você, com você e para você. André, como desenvolver isso? Aí eu tenho a minha teoria. Eu acho que pessoas que fazem isso são pessoas de bom coração, são pessoas que não são escassas. São pessoas que estão dispostas a fazer o outro se sentir bem, independente de quem ele seja. Mas no caso de quem você citou, é ideologia errada. Ferramenta maravilhosa, dom, gift, presente de Deus. Gift. Tem gente que vem com gift. Fala, gente, o cara fala bem demais, da onde saiu isso? Nunca fez um curso de oratória. Isso é gift, isso é presente de Deus. Presente usado para desgraça, totalmente errado. Pessoas escassas não fazem as pessoas se sentirem bem. Independente de quem você seja, para que você se torne magnético, para que você se torne carismático, para mim passa por um bom coração. Eu tenho um exemplo nítido disso. Nós saímos, quando a gente fez o primeiro lançamento tal, e ganhou uma grana boa, eu falei para meu esposo, vamos nos dar um presente? Vamos comprar uma BMW? Vamos comprar uma BMW. Fomos na representada lá da BMW lá em Uberlândia. Eu sou esta pessoa. Se eu estiver fora de um podcast, de uma palestra, de um curso, eu vou estar de short, de chinelo e de camiseta. Porque é assim que eu gosto de estar lá na Uberlândia andando à toa. Nós estávamos na rua.
Meu marido falou: então vamos olhar agora? Vamos. Nós fomos na concessionária da BMW, eu entrei na BMW, nós entramos na BMW. Não tinha nenhum vendedor. Olha isso que eu tô falando. Olha como a teoria se prova. Como você faz as pessoas se sentirem. O que é que as pessoas sentem quando elas estão na sua presença? A moça veio lá de dentro e falou: pois não. Eu falei: eu gostaria de olhar uma BMW. Ela falou: não tem nenhum vendedor aqui agora. 11 horas da manhã. Mas o menino do TI pode te explicar aí sobre os carros? Fulano, vem cá. Aí vem um menino de uns 19 anos, que entendia lufas de BMW. Coitado, tentando, se esforçando. Enquanto ele estava falando, eu falei para ela: você me serve um copo d'água, por favor? Eu acabei de chegar da rua, tô morrendo de sede. Já falei, catou um copo, encheu de água, me entregou assim na mão. Te julgou, né? Te julgou. Sem um pires, sem um guardanapo, sem um nada. Bagunçou. Como ela me fez eu me sentir? Péssima. Lógico. Péssima. E eu nem queria ser tratada como high ticket, eu não queria nada disso. Eu queria ser tratado como um ser humano que merece dignidade. Quem? Todos. Todo ser humano merece ser tratado com dignidade. Isso é escassez. Isso é escassez de carinho, isso é escassez de educação, isso é escassez de bem-querer os outros. Tô nem falando de negócio ainda. Ela foi escassa em ser um ser humano bom, melhor, fazer o outro se sentir bem. Ela não sabe diante do que eu estava ali, se era de um sonho, se era de... Falei pro meu esposo: vamos embora? Vamos embora. Lá em Uberlândia tem uma loja de carro de luxo, nós saímos da BMW, passamos, de repente, aquela ali é uma loja de carro de luxo. É mesmo. Entramos na loja, o rapaz não me conhecia, ele não sabia quem ele estava atendendo, famosa, entre aspas. Nós entramos, o meu esposo falou: queria olhar uns carros, não sei o quê. Só carro ali de 3 milhões, 2 milhões lá na loja. A loja tem uma vitrine maravilhosa, parecendo de joia. Ele falou: minha esposa queria ver BMW, você tem? Ele falou: olha, tem uma X5 ali, maravilhosa, o banco do jeito que eu queria, caramelo, não sei o quê. Aí ele falou: e aí, você gostou do carro? Eu falei: adorei o carro. Ele falou: vamos fechar negócio. Eu falei: se você ficar com o nosso, eu fecho negócio, eu te pago o restante à vista. Desse jeito. Desse jeito. Eu te pago o restante à vista. Fluiu. Ele falou assim: claro, eu pego de vocês um negócio. O avaliador tá aí, ele avalia de vocês agora e eu já te falo quanto que vai ficar de retorno. Você quer pagar como? Em 10, em 20, financiar? Eu falei: não, vou te pagar à vista. O retorno é à vista. Se for 400 mil, é 400 mil à vista. Te faço Pix agora. Ele falou: o avaliador tá aí, ele vai sair daqui a meia hora, mas ele ainda tá aí. Eu falei: que pena, então não vai dar, porque eu preciso ir no shopping almoçar. Não vou poder, porque eu tenho que almoçar no carro, depois eu voltaria para ele avaliar, mas deixa por outra hora. Ele falou: imagina, tirou a chave da BMW e falou: ela é sua, vamos só, ué. Falei: que isso, moço? Você nem me conhece, o carro não tem seguro, você não sabe quem eu sou. Esse é bom, hein? Falei: você não sabe quem eu sou, o carro não tem seguro, nós não estamos com... Ele falou assim: eu não sei quem você é, mas você não tem cara de quem rouba carro. Você precisa ir pro shopping almoçar. Vai almoçar na BMW, você teria que fazer um test drive, vai na BMW, volta... Esse foi direto no lado direito, né? Como ele fez eu me sentir? Ah. Especial, importante, valorizada, um ser humano que vale a pena. Ele não sabia se eu era rico ou se era pobre. Muito pelo contrário, ele disse: você não tem cara de quem rouba carro. Como quem diz: você tá de chinelo, de short, de camiseta, mas você merece valor e dignidade como qualquer pessoa. O que você acha que aconteceu? Óbvio que eu saí de lá 1h da tarde com a BMW. Não tem... Ali, agora eu quero trocar o carro, você acha que eu fui onde? Fui lá na loja, ele não estava mais, ele tá abrindo o negócio dele, meu esposo ligou para ele, falou: Matheus, eu só confio em você. Você arruma um carro assim, 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 assim para mim? E todos os carros que nós trocarmos na vida, nós vamos trocar com ele. Por quê? Por como ele nos fez sentir. Ele não foi escasso em bem-querer, em educação, em carinho. Ele se posicionou, né? Ele confiou primeiro, né? Também tem essa, eu acho que a gente tem que, né? Ele tem sensibilidade de ser humano, ele tinha, óbvio, ele não deve entregar uma BMW Sim, de claro. 700 mil na mão de qualquer pessoa. Tem ele leitura entende de pessoas, ambiente, né? Ele entende de pessoas. Então, olha como negócios são pessoas. Ele viu entrando ali um casal idôneo, sonhador, mas idôneo. Pessoas honestas, honradas, que merecem ser bem tratadas. Se a mulher chega lá na sua loja com a bolsa Louis Vuitton, não quer dizer que ela tem dinheiro para pagar seu carro, não, filho. Sim. Você só trata bem quem chega com a bolsa Louis Vuitton? Se o casalzinho chega no maior simplinho e vai comprar seu apartamento só por questão de chinelo e camiseta, você acha que eles não merecem ser bem atendidos? Talvez vai ser esse cara que vai ser seu melhor cliente. Então, é isso que é escassez. Escassez não é só de dinheiro. Pessoa mesquinha, ela é mesquinha em tudo. E pessoa mesquinha não cresce.
Porque a mão que é aberta para abençoar é aberta para receber. A mão que é fechada para abençoar é fechada para receber. Então, tem gente que é ruim mesmo. A Tem. maldade humana existe. Ah, existe. E aí essa ruindade, ela nasce lá atrás, né? Por quais motivos? Não sei. Cada um tem a sua história, né? Mas você acha que aquele lance de alma velha, coisa que... Ah, eu acho essas que, coisas... para mim, é ressignificação. Como eu disse, eu acho que a psicanálise, ela explica quase tudo. É ressignificação. 2 crianças passam a mesma experiência, fome. Uma desenvolve ambição, quer crescer na vida, não quer que nunca mais ninguém passe fome. A outra vira uma pessoa mesquinha, Ruim. segura tudo, que tem medo de passar E fome. tem que se gente rica que é desvia. assim, né? É sobre ressignificação. O que é trauma? Trauma não é o que aconteceu. É o que você fez com o que aconteceu. Ah, eu capotei o carro, eu adquiri um trauma. Não, não necessariamente. Depende. Tem gente que capota carro e continua a vida que segue. Oh, graças a Deus, Deus me salvou, que oportunidade, nasci de novo, a partir de agora eu vou comemorar meu aniversário é nesse dia. Pronto, vida que segue. Tem gente que fala, ai, quase morri, não sei o quê. Nunca mais dirige. Mas o vitimismo aí vem da onde? O vitimismo vem dessa... Também é aquele vício de se colocar no lugar de ser ajudado, de É ser... a forma com que você lê. Você falou uma palavra, eu paro muito em palavras. Você falou uma palavra que ela é mestra, consciência. O vitimismo vem da ausência de consciência sobre os fatos. 2 pessoas passam pelo mesmo fato, uma se vitimiza, a outra enxerga ali possibilidades. Uma acha que saiu lá da favela do não sei o quê e eu vou crescer, e eu vou fazer dessa história maravilhosa e eu ainda vou tirar outras pessoas dessa condição. A outra justifica toda a falta de caráter dela por ela ter saído de lá, por ela não ter tido oportunidades. A vida não me deu oportunidade. Mas tem outro cara que saiu do mesmo lugar que você, que a vida não deu oportunidade para ele também, e hoje ele é CEO da empresa. Justifica para mim, então, hein? Justifica que eu mudo a minha teoria, eu mudo a minha crença. Só que assim, a maioria das pessoas passam por essa terra inconscientes, né? Por isso eu faço o que eu faço. Para despertar consciência. Isso aí, para mim, é propósito de vida. O meu trabalho é despertar consciência nas pessoas para que elas façam escolhas melhores. E isso eu ouço todo dia. Ah, eu ouvi um podcast da senhora, eu fiquei consciente, hoje sou a mãe melhor. Ah, eu ouvi isso, eu salvei meu casamento. Ah, eu estava numa UTI com câncer, eu retomei a vontade de viver. Consciência. Consciência. Se você pega uma pessoa que não acredita mais, um jovem, você transforma ele num corretor consciente, e você mostra para ele que ele pode ser um menino bem-sucedido, que ele pode criar a família dele com isso, que você abriu, você destravou um chip, como diz o Pablo Marçal, na cabeça dele, que aquilo ali vai catalisar a vida dele numa potência. Talvez ninguém nunca falou para ele que ele podia. Foi você que falou para ele que ele podia. Isso é consciência. E aí você muda a vida das pessoas através da tomada de consciência. A Bíblia tem uma frase que norteia a minha vida. Que Deus, um momento, ele fala para o profeta: o meu povo padece por falta de conhecimento. Eu creio profundamente que se as pessoas soubessem, elas não errariam. Ninguém erra porque quer. A gente erra por desconhecer. A grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas são boas. Elas desconhecem o como. Se elas soubessem o como, elas fariam. Nós estamos no melhor estado que a gente consegue. Se a gente pudesse estar em outro estado, a gente estaria. O fulano não está naquela miséria, naquela vida, naquela reclamação, porque ele quer. Se ele soubesse como sair, ele sairia. Então, eu acredito muito. As pessoas padecem por falta de conhecimento. André, em que área? Na corretagem, nos negócios, na psicanálise, no hospital, no médico, na dona de casa, na mulher que faz o café. Padece por falta de conhecimento. Outro dia eu estava no aeroporto de Belo Horizonte, na sala VIP. Aí veio uma senhora, eu estava de boné, de óculos, veio uma senhora, me olhou. Se eu te conheço, bem mineirinha. Falei, capaz que conhece. Será que eu conheço? Falei, conhece. Uai, mulher, me fala da onde agora? É que agora tô até nervosa. Da onde eu te conheço? Falei, você vai ter que adivinhar, você me conhece. Ela, você é de Valadares? Falei, não, menina, eu sou de Valadares. Aí comecei a rir e brincar com aquela história. Aí meu marido ficou incomodado, falou, ela é a doutora André, e mostrou os vídeos. É mesmo. Ela servia café na sala VIP. Eu assisto um monte de vídeo seu. Aí até sentou, catou a cadeira. Deixa eu falar um negócio pra senhora, doutora. Meu filho usava droga. Eu até apanhava dele.
pegava meu dinheiro, quebrava a casa. Depois que eu comecei a assistir os vídeos da senhora, pus ele até para fora de casa. Falei, não, aqui não. Aqui ou você vira homem e faz as coisas, ou você vai embora. Porque aqui a dona da casa sou eu. A senhora revolucionou minha vida. Eu tinha que beijar as mãos da senhora. Olha, aquela senhora não teria acesso nunca à terapia. Nunca. Ela não tem dinheiro, ela ganha R$ 1.400 por mês. Quando ela assiste um vídeo e toma consciência, olha como ela toma decisões melhores, aí minha vida passa a valer a pena. Aí eu falo, cara, é para isso que eu acordo todos os dias de manhã. Tá valendo a pena. Se uma pessoa tomar consciência e fazer melhores escolhas, já tá valendo a pena. E como é que a gente chega nesse seu nível de intensidade? Você tem uma intensidade absurda, né? Outro dia eu perguntei isso pro Joel, né? Falei, Joel, como é que você tem tanta energia? Eu não sei como é que chega no meu nível de intensidade, assim... Eu acho que é um chamado que você teve, né? Mas eu faço algumas coisas também, assim, eu zelo por algumas coisas, para que o meu nível de intensidade se mantenha. Nós, empreendedores, aqui cabe corretor, dono de imobiliária e a grande maioria das pessoas que vão estar nos ouvindo. Nós, empreendedores, nós dependemos da nossa energia. Então, nós temos que zelar dessa energia e proteger essa energia. Se eu acordar borocochô, eu tô ferrada. Eu tenho vídeo para gravar, eu tenho podcast, eu tenho palestra. Hoje eu acordei 4h40 da manhã. Eu fiz capítulo de livro, fiz uma coisa errada. E feliz da vida por isso. Então, eu dependo da minha energia. O meu trabalho, ele depende da minha energia. Então, eu preciso proteger a minha energia. Pessoas que sugam a minha energia e pessoas tóxicas, eu corto da minha vida. Sem pudor. Zero pudor. Porque ela vai comer minha energia, eu não posso deixar. Eu vivo disso. Diferente da mulher que vende pão de queijo, que basta ela comprar polvilho, ovo, leite e óleo, ela faz o pão de queijo dela, eu não. Eu dependo da minha energia. Sim. Então, pessoas tóxicas 100% mental. estão fora da minha vida. Eu zelo pela música que eu vou ouvir. De manhã eu vou ouvir. Eu zelo pelo áudio do WhatsApp. Fulano mandou um áudio falando isso de você. Eu vou lá e apago, eu não vou ouvir. Você não vai me acrescentar. Quem é fulano na fila do pão? Eu tenho milhões de pessoas. Eu ainda sou bem reativo às vezes. Mas é porque você não se poupa. Você tem que pôr porta na sua casa, você não é terreno baldio, hein? Que qualquer um vem e joga lixo. A gente tem que pôr cerca, senão se a gente virar terreno baldio, qualquer um vem e joga lixo. Você vê um terreno Estabelecer ali, limites. Limites. Moisés estava no monte, a sarça ardente. A sarça começa a pegar fogo. A presença de Deus ali naquele ramo. Moisés vai para a sarça, sai uma voz da sarça, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é sagrado. Nós somos território sagrado. O outro não pode trazer a sujeira dele para dentro de nós. Tira a sandália dos seus pés, não vem trazer sua sujeira aqui para mim, não. A sandália é o que é seu, é a sua poeira, é a sua sujeira. Eu sou território santo, você não vai trazer qualquer coisa para dentro de mim, não. Você não vai trazer seus traumas, você não vai trazer as suas reclamações, você não vai trazer as suas percepções pessoais. Porque eu acho que você não... Desculpa, você não acha. Sobre a minha vida, você não acha. Sobre a minha vida, quem acha sou eu, Deus e as pessoas que me amam. Que eu ficar dando muita conversa pros outros... Você nem me ama. Você nem me conhece, você acabou de me conhecer. Você está se achando o direito de fazer crítica a meu respeito? Porque eu quero fazer uma crítica construtiva. Primeira coisa, a pessoa que for fazer uma crítica construtiva em relação a mim, ela tem que ter construído naquela área. Eu só aceito críticas nas áreas específicas de quem construiu. Se você é um quebrado em família, você não vai me dar conselho sobre família. Se você passa dificuldade financeira, você não vai me dar conselho sobre a minha empresa. Me desculpa. Você precisa construir primeiro, aí depois você faz crítica construtiva. Não aceite crítica construtiva de quem não construiu. Não vai chegar falando qualquer coisa para mim, porque eu não vou ouvir. Eu saio. Falo, eu vou levantar. Você vai continuar? Eu vou levantar e vou sair. Eu não vou ficar aqui te ouvindo. Eu preciso zelar pela minha energia. Aí passa pelo meu sono. Eu tenho horas de sono necessárias. Eu não vou abrir mão disso. Passa pelo meu final de semana. Vamos receber fulano. Não quero, senão você não quer ficar passa aqui. Por... A gente comete o erro de essencialismo, né? Às vezes a gente dá a mesma relevância para todas as coisas e pouquíssimas coisas têm relevância de fato. Né? Muita relevância para as mesmas coisas, a mesma relevância para todas as pessoas. Elas não têm o mesmo nível de relevância. Uma coisa é o que o meu marido fala a meu respeito, a opinião dele e dos meus filhos. Outra coisa é a opinião. Não tem relevância. Agora, isso passa por uma autoestima corrigida, né? Que outra coisa que eu percebo também
é que muitos dos meus corretores e profissionais de venda deixam de exponenciar o máximo de potencial que pode entregar por isso. É aquilo, Baixa autoestima. é aquilo que eu te Não falei, consegue se alinhamento. posicionar, não consegue ter essa postura que você teve agora aqui. Que eu acho que esse podcast, ele é muito sobre a forma que você se expressa. Nisso daí a gente aqui já tá aprendendo muito, pode ter certeza. É aquilo que eu te falei, né, eu sempre gostei muito do que eu fiz. E gostei e achei que eu era boa mesmo no que eu fiz, apesar de me preparar muito. Porque eu falo isso também, a competência ela não se sustenta em pessoas que não constroem. Você até atrai as pessoas, mas você não mantém as pessoas. Você tem que ser competente no que você faz, você tem que ser bom naquilo que você faz, mas você tem que também assumir isso para você. Tem gente que é bom no que faz, ontem mesmo, conversando com o pessoal lá, uma menina que arruma meu cabelo, ela é fantástica, para mim ela é a melhor cabeleireira do Brasil, mas ela não se acha. Aí, meu filho, aí nem Deus ajuda. A forma com que você se vê, assim o é. Se você se acha um gafanhoto, todo mundo te vê como um gafanhoto. Não adianta você ser bom. Nossa. Então, assim, você precisa achar que o que você E faz isso não é arrogância, isso é a melhor definição de se cuidar. a melhor definição de humildade que eu conheço é a definição de Madre Teresa de Calcutá. A humildade é a verdade. Se você é bom, você é bom. Se você é bonito, você é bonito. Você é humilde. Fulano, você é tão bonito, sou mesmo, obrigado. Isso é humildade, ué. A humildade é a verdade. André, você é muito inteligente. Sou, graças a Deus, sou mesmo. Estudei muito, mas tem muito de Deus também. Tem dom de Deus mesmo. A humildade é a verdade. Se você é bom no que você faz, assuma que você é bom no que você faz. E assuma, inclusive, que você não é bom em outras coisas. Outro dia alguém me perguntou. Eu dirijo, mas eu não gosto de dirigir. Então tem milhares de anos que eu não dirijo. Você não dirige? Uma mulher como você, independente, sei o que, você não dirige? Falei, menina, eu não dirijo, eu nunca fui pra lua, eu não sei consertar rádio, eu não sei tanta coisa. Eu sou humilde em te dizer também que eu não sei um monte de coisa. Mas o que eu sei, eu sou boa, pronto, acabou. Eu brinco que quando eu atendia no consultório, eu falava para meus pacientes assim: vocês tinham que pagar ingresso, porque essa sessão não é uma sessão, é um show. Isso aqui é bom demais. Eu duvido que vocês já tenham ido numa terapia tão boa. O Joel brinca comigo, ele fala assim: seu consultório não devia ter recorrência, não tinha mesmo. O povo ganhava alta assim, ó. Por isso que eu não ganhava dinheiro. Com 3 sessões, eu resolvia a vida do povo. Porque era bom demais. Porque eu entrego tudo. Eu não economizo, eu não sou mesquinha, eu entrego tudo. Em qualquer conversa comigo, eu vou entregar tudo. Tenho vontade de fazer uma pergunta pra você, bastante fora de contexto, mas como que Deus fala com a gente na tua leitura? Ah, comigo ele fala de múltiplas formas. Deus fala comigo de diversas formas. Vixe, Sinais, intuição, sinais, intuição, palavra na boca? palavra na boca, ser humano. Às vezes às vezes uma música, às vezes uma pessoa que eu vejo na rua. Deus fala comigo de milhares de formas, mas é de Pra quem novo. tá na presença, tudo é sinal. Eu acho que eu percebo o seguinte, é intimidade. Se eu te conheço intimamente, o seu olhar eu já sei que você está querendo ir embora. É igual marido e mulher. Meu esposo me olha e eu falo, o Jorge já cansou, tô precisando ir embora. Isso é intimidade. Então o Jorge comunica comigo de diversas formas. Até na cor da pele dele, se ele ficar mais vermelho, eu já sei que tem alguma coisa acontecendo. Para mim, com Ele Deus, já é naturalmente vermelho, né? naturalmente vermelho. Ele fica rosa choque. Então, eu acredito que com Deus é a mesma coisa. Quanto mais intimidade, mais simples fica de entender. Mais sinais, os sinais são muito óbvios e muito claros. Então, assim, Deus fala comigo das mais diversas formas. Deus fala comigo através das pessoas. Deus fala comigo através do motorista de Uber que me fala uma frase. Deus fala comigo através de uma criança. Mas também Deus fala comigo através de intuição, de não vá por aqui, não vá. Eu falo que eu não brigo com a minha intuição. Pode ser o melhor negócio do mundo, a melhor situação do mundo. Se o meu coração não pedir, eu não faço. Eu não brigo com a minha intuição. Você banca isso. Banco. Banca quem tu és. Se Se o você meu- banca quem tu és, né? Se o meu coração não pedir, eu não faço. Porque eu acredito que ali tem muito de feeling, de emoções, mas tem muito de alguém muito maior que eu, que enxerga muito mais amplo que eu. Então, para mim é essa relação mesmo de intimidade.
É isso para mim. Deus é intimidade. Quanto mais próximo, quanto mais íntimo, mais simples fica de entender, mais simples fica de ouvir. É por aí que a gente constrói. Incrível, a gente falou de preparo, a gente falou de ambiente, a gente falou de Vendas, vendas, mentalidade, Deus. Deus e a gente tem conversa para mais de metro, né? E mas eu tô impactado de te conhecer e eu tenho certeza que esse podcast ele vai tocar a alma de muita gente, que é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. E deixa uma mensagem final pra galera. É, eu acho que muito do que você falou é sobre acreditar em si mesmo, né? Uhum. E eu, particularmente, quando eu aprendi a me vulnerabilizar, que eu acho que é difícil isso, né? Ser aberto dessa forma, ser visceral dessa forma, as coisas começaram a caminhar melhor. Então, manda um recado pra galera aí. Se eu posso, né, dar algum recado, eu costumo dizer o seguinte, assim, isso eu tenho visto na minha vida. A vida tem a estranha mania de premiar quem gosta dela. A vida tem a estranha mania de premiar quem gosta dela. Isso é incrível, assim. Quando você ama a vida, ela estranhamente ela vai querer te abençoar. Nós estávamos agora na Europa e uma portuguesa falou para mim assim: Nossa, é visível a paixão que você tem pela vida. Tem mesmo. Eu sou absolutamente tarada pela vida. Eu gosto muito de uma frase do Mário Quintana, né, que é um poeta gaúcho que faleceu. Uma vez um repórter perguntou para ele, falou assim: "O senhor tem medo da morte?" Ele falou: "Não tenho medo de morrer, eu tenho dó." Ele falou: "Eu acho uma pena eu ter que morrer." Eu falo que essa frase me define, eu acho lamentável. Eu queria viver uns 200 anos, eu acho lamentável. Então, passa por essa perspectiva, assim, eu acho que a gente precisa ser tarado pela vida, sabe. Eu acho que a gente precisa gostar do que a gente faz, a gente precisa gostar de quem a gente é, a gente precisa gostar do nosso trabalho, a gente precisa gostar da família que a gente construiu, e se a gente não gosta, a gente precisa ter o direito de reconstruir. Qualquer área da sua vida que você não gosta, você precisa ter o direito de reconstruir. Eu falo que a gente precisa viver a nossa melhor versão. Você precisa olhar no espelho como Abner e dizer assim: "Cara, eu estou vivendo a minha melhor versão. Isso aqui é o melhor Abner que eu posso ser." Essa precisa ser a nossa perseguição diária. É todos os dias se perguntar: "Eu estou sendo o melhor pai que eu posso ser? Eu estou sendo o melhor esposo que eu posso ser? Eu estou sendo o melhor empresário que eu posso ser? Eu estou estudando, eu sei o máximo que eu poderia saber." Então, passa muito para mim, isso passa muito por paixão pela vida, assim, desejar essa sua melhor versão. O que eu tenho visto nesse mundo que eu tenho perambulado, especialmente de saúde mental? As pessoas não têm essa paixão pela vida. As pessoas estão perdendo essa alegria de viver, elas estão vivendo simplesmente por viver, elas trabalham por trabalhar, elas são mães e pais por ser, elas ricos, pobres, pessoas de diferentes possibilidades. E aí eu olho para as pessoas, e essa é um dom que Deus me deu, eu olho para as pessoas e eu falo: "Cara, tem uma versão ali fantástica, e não nasceu ainda, precisava nascer." Eu olho, eu vejo, eu falo: "Gente, aquela pessoa ali tem um potencial gigantesco, ela está tropeçando aqui, aqui e aqui." E eu acho que essa precisa ser a nossa perseguição diária. Se eu pudesse e tivesse braço para isso, claro, é um sonho megalomaníaco, eu traria à tona a melhor versão de todas as pessoas. Eu acho que todo mundo merece. Eu gosto muito de uma história do Michelangelo, quando ele esculpiu Davi. Você conhece essa história? Sim, tava lá dentro. Ele diz: "Tem um homem preso aí dentro dessa pedra e eu preciso libertá-la." Eu olho para a maioria das pessoas e eu vejo bloco de mármore, e eu morro de vontade de despertar. Eu olho e eu vejo a pessoa que está lá dentro, mas tem um bloco de mármore ali. Eu falo: "Cara, ali dava para despertar, ali dava para virar um negócio, assim, fantástico." E é em todas as áreas. Eu olho para uns molecão, assim, eu falo: "Nossa, se eu tivesse a sua idade, com essa potência, com essa energia, com essa vivacidade, com." Infelizmente, a gente não consegue chegar em todo mundo, né, então essa é a minha dica. Apaixone-se pela vida. A vida vai se apaixonar por você e ela vai te surpreender. Em algum momento ela vai te surpreender. As coisas na nossa vida, elas não acontecem atrasadas e elas não acontecem adiantadas. Elas acontecem no tempo que a gente está preparado para recebê-las. Se você for apaixonado pela vida, a vida vai se apaixonar por você. E coisas fantásticas vão acontecer.
Isso para mim é uma verdade que todos os dias eu vejo acontecendo diante dos meus olhos isso. Olha, a vida me premiou com a oportunidade de te conhecer. Obrigada, O querido. Brasil precisa de você. Obrigada, Você viu, merece Deus todo o sucesso que você abençoe. tem. Amém. Foi incrível pra mim, incrível pra mim. Espero que seja pra vocês também. Obrigado pela oportunidade. Olha aí, galera. Que episódio, hein?